Olá, boa noite. Você que acompanha o portal TFE News pela fanpage do nosso portal no Facebook. Boa noite para você. Nesse momento estamos começando mais uma edição do programa TFE News Entrevista, edição desta terça-feira, 30 de abril do ano de 2019. Boa noite para você. No início da nossa transmissão, queremos pedir para você compartilhar essa imagem, essa transmissão, marcar os seus amigos e participar, interagir com a gente através dos comentários. Hoje, no programa de hoje, nós teremos a participação, o nosso convidado de hoje é o presidente da Câmara Municipal de Tefé, o vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento, que já está aqui no vídeo, vereador de 38 anos, vereador João Paulo, vereador de 4 mandatos consecutivos, desde 2005, aí na Câmara Municipal de Tefé, e ele também é o atual presidente da Câmara Municipal de Tefé. Vereador, boa noite, queremos agradecer a sua presença aqui no estúdio do portal TFE News, o programa TFE News Entrevista. Hoje conversa com o senhor, vamos falar sobre a atividade parlamentar, a Câmara, os principais assuntos do momento do município, né, os assuntos de interesse. Boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Fábio. Boa noite a você que está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo através dessa inovadora, esse programa inovador que o TFE News apresenta à população tefense e a todos vocês que estão nos ouvindo através da Rede Mundial de Computadores pela internet. Boa noite à sua equipe, ao Brian, à Ana, e sinto-se aqui, estou muito aqui feliz de estar participando desta entrevista, Fábio, e aqui quero, na oportunidade, parabenizá-lo, porque você sempre sai na frente com essas inovações, e mesmo a gente tendo as dificuldades no nosso interior, mas você colocando aqui essa inovação, que é essas entrevistas ao vivo da TFE News. Certo. Bem, vamos começando, né, com o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Sabemos que temos 3 poderes no Brasil, né? O nosso regime democrático, né? A nossa forma de governo, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. O senhor é presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador eleito pelo povo, o senhor tem 4 mandatos consecutivos, começou na política em 2005, né? O senhor tem 38 anos, é um vereador relativamente jovem, né? Começou bem jovem, e o senhor já foi eleito 4 vezes presidente da Câmara, né? Então, é um vereador de um mandato importante, né, na política tefeense. Sobre a Câmara Municipal de Tefé, sobre o papel do legislador, da Câmara, muitas das vezes algumas pessoas confundem o trabalho do Executivo e do Legislativo, né? O Executivo já executa né, toda a legislação, realiza obras, faz uma série de coisas que são de competência do Executivo. Qual o papel do vereador, o papel da Câmara nesse nosso regime democrático? Bom, Fábio, o papel do legislador ele é baseado no tripé, né, de que a gente tem no nosso ministério a competência de fiscalizar, a competência de elaborar leis, da necessidade da população, através de nossas matérias, requerimentos, indicações, moções, matérias que têm essa peculiaridade, né? E o tripé de fazer com que a gente possa acompanhar as execuções, os trabalhos que vêm sendo executados pelo Poder Executivo. Esse é o pilar central do Poder Legislativo. Isso é algo que a gente não pode, de maneira nenhuma, perder essa essência. O Poder Legislativo ele não tem a competência discricionária de executar, ele não tem um orçamento para construção, para executar finalidades que são diferentes daquilo que é discricionário ao Poder Legislativo. Mas a gente tem a competência, nós temos o mistério e o dever de apresentar para a população trazer retorno através do nosso mandato, na fiscalização, no empenho do parlamentar
nas suas proposituras, em buscar melhorias para a população. Essas são as essências do Poder Legislativo. Você que está acompanhando a nossa transmissão, a nossa live, nós estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Tefé, o vereador João Paulo Rodrigues de Nascimento. Pedimos a você que compartilhe, que marque seus amigos, participe. Daqui a pouco a gente vai falar os participantes dessa transmissão, que estão acompanhando através da transmissão, através da live. E você pode divulgar ainda mais a nossa programação. Vereador, sobre esse papel, sobre esse trabalho da Câmara, a Câmara de Tefé é uma Câmara composta por 15 vereadores. Claro, cada um de um partido político, uma ideologia política e uma cabeça, né? Então, são 15 pessoas que integram o Poder Legislativo tefense. Como é que é comandar, administrar um Poder Legislativo formado por 15 pessoas, cada um com um pensamento, uma ideologia, né? E a gente observa assim a sua atuação muito tranquila em relação ao trabalho, a forma de conduzir, né? O senhor parece ser uma pessoa bem centrada, que é muito calma, né? Raramente perde o equilíbrio, né? numa sessão, e a gente acompanha isso. Daqui a pouco vamos falar sobre o Rádio Câmara, que é importante, né? E passa essa impressão desse comando. Como é que é comandar 14 parlamentares num trabalho de legislatura? Bom, Fábio, a gente vai adquirindo, com o passar do tempo, a gente vai absorvendo, adquirindo as experiências necessárias. Eu realmente tenho, graças a Deus, eu tenho tido um bom relacionamento com meus pares. A gente tem buscado sempre, ter o consenso, sempre colocar a questão de ter harmonia no poder. Eu entendo que cada um de nós temos a nossa ideologia partidária, a nossa bandeira partidária. Cada vereador ele tem, por natureza, de ser agremiado a algum partido político, e ele tem também pelas suas afinidades, pelas suas percepções, o poder de observação política, ele observar aquele lado em que ele quer apostar, em que ele quer estar junto, e isso faz parte, é legítimo de cada parlamentar. Isso é uma das coisas que eu procuro ter bastante discernimento para não confundir as coisas. Eu procuro tratar os vereadores que têm o seu pensamento em ser da base, aliada ao governo, quem quer que seja o prefeito, e também os vereadores que querem ter a sua independência, que querem ser vereadores de opinião formada, opinião própria. O que eu sempre tenho pautado e buscado é que o respeito na casa precisa ser acima de tudo, acima das vaidades, acima das bandeiras políticas, das cores, até porque nós estamos ali defendendo ou representando uma população que nos outorgou um mandato para que a gente possa fazer algo e que aquilo que a gente algo que a gente possa fazer possa ser convertido em melhorias, principalmente na vida das pessoas. A gente não vai para um poder legislativo para a população ver brigas, né, discussões. É lógico que os debates sempre haverão. São 15 cabeças diferentes, pensamentos distintos, pensamentos que diferem. Mas o princípio, né, o pensamento principal é a população. Então a gente não pode perder, né, essa parte, essa essência, algo que nos norteia. Então, é sempre que eu consigo empregar na minha gestão. Eu acho que tem sido isso, algo que tem motivado, né, a gente ter a permanência aí, ou ter a escolha dos vereadores. Eu acho que você observou durante esse pleito que eu pude disputar para ser gestor da Câmara de Tefé, a gente não tiveram outras chapas, né? Sempre foi chapa única, porque a gente buscou sempre o diálogo, o consenso, e os pares ali já me conhecem, sabem da forma que eu trabalho sempre tendo respeito para com todos eles, principalmente com o povo, e é por isso que a gente está aí levando. Eu não estou dizendo que eu não sou substituído, pelo contrário, a gente está aqui de passagem.
Amanhã será um novo presidente e eu espero que ele possa fazer algo melhor, né? Eu não tenho essa vaidade de dizer que fui o melhor e ninguém vai me substituir, não. Um grande líder, ele tem que passar o cajado para um outro, né? Que possa substituí-lo e substituir à altura, ou fazer melhor. Então essa é uma das coisas que eu sempre levo comigo, faz parte do meu eu e a gente tem, graças a Deus, tem dado certo. Mas tem momentos, é óbvio, que a gente consegue, muitas das vezes aí tem que ter uma intervenção bem energética para que as coisas não possam degringolar para um lado ruim, e aí a gente de repente passar algo vexatório para a população. Bem, você tocou num assunto que eu já ia realmente falar, né? A questão da sua eleição. A gente percebe que a maioria dos vereadores apoiaram a sua reeleição, né? Como o senhor falou aí, não foi apresentada nenhuma outra chapa, né? É notório o consenso, né, dos parlamentares, e o que a gente pode observar, inclusive a população que ouve através do rádio, é que a maioria destaca esse seu lado democrático de administrar a Câmara, né? A forma tranquila como o senhor administra, né? Eu falo isso porque é o que a gente ouve, né? Da boca dos vereadores, né? A tranquilidade e a democracia com que o senhor administra a Câmara Municipal de Tefé. Já temos aqui participantes, pessoas que já estão ligadas aqui, né? O vereador aqui é tudo muito interativo, né? Então a internet nos proporciona essa interatividade, né? A gente está conversando aqui, as pessoas estão assistindo, compartilhando, comentando. O Eliakim Soares Costa está dando boa noite, né, ao entrevistado, né, o programa. Boa noite, Eliakim Soares Costa. Temos aqui, olha só, um vereador já assistindo aqui, o vereador Adormando Duarte Foca. Ele está dizendo o seguinte: pessoa que aprendi a gostar, sempre terá meu respeito e minha consideração, vereador presidente João Paulo. Deus lhe abençoe e proteja todos os dias, exemplo de parlamentar sério e responsável. Isso aqui. Obrigado, do vereador Foca, né, que é um vereador, né, assim, um vereador de atitude firme, né? Tem um pensamento, uma ideologia muito forte. Eu respeito muito o vereador Foca, como respeito os demais vereadores, como eu acabei de dizer. Nós somos legítimos, né, dentro daquilo que nos compete a nossa função de legislar. Eu tenho a mesma autenticidade com qualquer outro companheiro e eu procuro sempre fazer isso, respeitar eles. Obrigado, Foca, pelo carinho. Obrigado, Eliakim. Tem o Rafael aqui também, aqui o Oliveira dos Rafael Santos, Oliveira, né? dos Santos. Dizendo que a entrevista show de bola, falando aqui da sua capacidade de administrar, né, e a sua preparação para o cargo. Vereador, daqui a pouco voltamos com a participação dos nossos internautas. Compartilhe essa transmissão, propague ainda mais a nossa transmissão, o nosso programa, e participe nos comentários também. Temos aqui, falando da Câmara, eu gostaria, uma das coisas que eu gostaria de perguntar, e vou perguntar a todo parlamentar que vem aqui, que a gente vai convidar, né? O senhor está aqui inaugurando essa fase de entrevista com parlamentares. Eu quero agradecer porque é importante a gente dar espaço para os nossos parlamentares, principalmente os vereadores, porque eu acho que o senhor concorda comigo que de uns tempos para cá a imagem do político ela ficou um pouco arranhada devido a várias situações. A gente percebe um certo descrédito, né? Eu falo de uma maneira geral, de Brasília a qualquer cidade do país, a classe política, né? Em função de outras atitudes de outros parlamentares, né? Eu gostaria que o senhor comentasse como é que como é que o senhor vê muitas das vezes essa descrença no político, né? O cara não acredita mais e todo mundo é igual enfim, começa a nivelar por baixo a classe política. Bom, Fábio, realmente nós estamos passando por um momento, principalmente eu me falo porque me incluo na classe política, mas todo cidadão, mesmo ele não gostando de política, ele precisa estar inserido na política, porque ele gostando ou não, ele vai ter os comandos, né, geridos por alguém, por algum político. E eu sempre tenho falado que queira Deus que os bons, as pessoas boas, que têm boas intenções, que deseja fazer algo em prol da população ou do povo de forma geral, eu digo de uma escala vertical, né, do presidente da República ao vereador,
e até mesmo um representante de bairro, etc., porque ele está inserido nesse contexto. Ele possa realmente ter a essência dele, de querer fazer algo que possa melhorar a vida da população. Essa descrença realmente ela vem acontecendo, isso vem tornando-se forte a nível de Brasil. A gente estamos com 30 anos aí de uma nova república, né? E eu sempre tenho falado que o pior da democracia que possa existir, a mais ruim que seja, ela ainda é a melhor do que um regime totalitário. Um regime totalitário você já sabe que é um regime ditatorial, é aquilo que não existe diálogo, é apenas monólogo. Eu acho que o Brasil ele evoluiu muito, ele experimentou as duas coisas, né? Nós tivemos coisas boas, né, no regime passado que hoje são algo que reflete ainda até hoje na vida da gente, mas também tivemos coisas ruins que também reflete na vida da gente. E na democracia isso também veio, né? A democracia eu entendo que nós tivemos ganhos, mas também tivemos prejuízos, né? De que maneira? Muitas outras coisas que aconteceram durante esse período de 30 anos aí da nova república, né? Corrupção, algo que perdeu de repente o freio, e aí hoje passa essa descrença à população de forma geral, né? De ter essa descrença no político. Porém, a população ela não pode achar que ela perdeu a fé no político e deixar isso de lado, porque se aí ela vai estar de certa maneira, né, fechando os olhos para querer algo de melhor para si e para o povo. Então, isso eu acho legítimo, mas eu entendo que essa lição que nós estamos tomando, né, que o Brasil, esse passado a limpo que o Brasil está passando nesse momento, é uma lição para todos nós, né, para que a gente possa mudar, se estiver errando, que a gente possa mudar e corrigir esses erros, e saber sempre que a população ela tem o seu momento de tolerância. Chega um ponto que ela não tolera mais, e o que tem acontecido em nível de Brasil. Agora, vereador, como é que é lidar, né, com... É claro que não só o senhor, mas os 15 vereadores acredito que passam por isso. A população muitas das vezes não encontra no poder público municipal, né, no executivo, a solução de todos os problemas. E, claro, procura o vereador, né, aí quer um rancho, quer um gás, quer uma ajuda, né, e dentro daquilo que nós conversamos sobre o papel do legislador. Como é que é lidar o dia a dia com essa necessidade da população que muitas das vezes não é suprida pelo poder que deveria suprir? Né? Bom, isso aí realmente é algo que existe, né? Isso a gente tem que entender, o político, a pessoa que deseja ingressar na política, ela tem que entender que tem essas circunstâncias que vão acontecer. Muitas das vezes a gente é subentendido, você é interpelado na rua, ou você é recebido de surpresa por uma necessidade, e às vezes a necessidade realmente ela precisa ser resolvida, né? Num caso de emergência, um paciente no hospital, uma pessoa que precisa realmente ser locomovida com uma certa urgência para a capital, que aqui não tem o tratamento. Então são coisas que o político ele precisa ter esse discernimento. Agora o pedir por pedir, né, aquele pedir por natureza, da essência do cara pedir, eu encontrei um político ali, eu encontro e vou fazer um pedido, aí é preciso a pessoa ter esse discernimento. Eu sempre busco, né, conversar quando sou absorvido dessa maneira, ou então sou recebido, eu sempre tenho dito, quando dá para me ajudar, né, que isso também faz parte do meu papel, não é a obrigação do político, mas eu não vou dizer que não faz parte do meu papel, faz sim, porque a gente está inserido nessa parte pública, como você diz público, você está inserido para essas circunstâncias, mas quando você pode ajudar de bom grado, e a gente resolve ou não resolve. Quando também eu não posso, eu sou bem sincero, olha, eu não posso, às vezes tem pessoas que ficam chateadas, mas eu digo, é melhor eu te dar um não verdadeiro do que te dar um sim mentiroso, né? E aí, muitas das vezes a pessoa compreende e entende, mas isso é comum, a gente encontra constantemente essa falta da assistência do poder público. Isso eu não estou falando de Tefé, eu falo do Brasil como um todo. Aqui você tem no município, que
que é Tefé, você consegue ainda identificar e se aproximar do político, né? Do vereador. O vereador é o para-choque, né? É Está aquele mais que próximo, tá né? mais próximo. Todo dia encontra. E o do prefeito, de vez ou outra, não é muito fácil você encontrar o prefeito, né? Não estou aqui direcionando isso ao prefeito da cidade, estou falando de forma geral, né? Mas não é muito simples, não é muito fácil. Mas o vereador, ele está ali, é aquele para-choque que está constantemente, ele está em contato com a população e ele tem que entender isso, ele tem que ter essa paciência, ele tem que ter essa observação que ele se propôs a isso. Então ele tem que estar preparado para isso. Muitas das vezes você recebe chincada, muitas das vezes você recebe, né, pessoas que... Óbvio, tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não gostam, né? E aí muitas vezes a gente recebe, então tem que estar preparado para essas coisas. Eu procuro orar, né, tanto para as pessoas que são minhas amigas, quanto para as pessoas que eu não considero que são inimigos. Pessoas que não gostam de mim, né, que por um motivo ou outro tem uma opinião formada contra a minha pessoa, e eu busco orar que Deus possa mostrar um caminho de paz, de amor, de harmonia para todos. Aí eu acho que isso tranquiliza e eu vou levando a minha vida com tranquilidade. Eu não busco rancor, Fábio, porque se o político for fazer isso, eu já tive exemplos, muitos exemplos lá atrás de pessoas que eram pessoas oponentes ferrenhos contra a minha pessoa por questões de lados políticos que eu tomei, que hoje são meu amigo, conversa. Então, se eu tivesse tido uma atitude muito dura, provavelmente hoje eu não teria condições de ter, de repente, uma forma diferente de ser recepcionado por essas pessoas, né? Vereador, a própria política ela é dinâmica, né? Os lados, muitas das vezes, né? Você está de um lado hoje, muda a composição política, partidária, e você pode estar no mesmo palanque, né, que um adversário, até uma pessoa que muitas das vezes teve um comentário mais forte, né, em relação. Enfim, é muito dinâmica a política nesse sentido de posicionamento, né? A questão, como o senhor colocou, de ter uma postura tranquila é importante, né? Bem, voltando aqui, agradecer aos nossos internautas que estão acompanhando a nossa transmissão. Vereador, para as pessoas que estão assistindo, os nossos internautas, de que forma a Câmara faz chegar até o Executivo os anseios da população, né? Como é que ela trabalha, quais os instrumentos que possam transformar a necessidade da população, que vocês, no dia a dia, através das visitas, das mensagens, no acompanhamento pelas redes sociais, né, que hoje é uma prática comum, como é que chega esse clamor dessa população até a Prefeitura? Como é que se converte em leis, em projetos? Bom, é como eu falava, né? Isso faz parte dos nossos princípios básicos do papel do legislador, né? Ele trasladar as necessidades da população através do seu mandato, o mandato que foi otorgado pelo povo, através de requerimentos, indicações, projetos de leis. E isso aí também, Fábio, eu sempre tive que precisa ter esse feedback com a população. O político, ele não é detentor da sabedoria plena. Eu acho que ninguém é detentor da sabedoria plena. Então a gente sempre está em fase, o ser humano em fase de conhecimento. Todo dia a gente aprende algo novo. E é muito bom quando a gente recebe sugestão da população. Eu recebo a sugestão, para mim é algo maravilhoso. Os populares chegam até mim, né? Vereador, a gente está precisando disso, queria que o senhor falasse isso aqui na Câmara, eu queria que o senhor tem como apresentar algo que possa motivar isso aqui, ou que possa... E aí cabe ao parlamentar ele buscar, fazer um estudo, se aquilo se insere num requerimento apenas, ou se aquilo vai inserir num projeto que futuramente virá lei, que vai assistir a população de forma perene. Então essa é a parte que o vereador precisa ter, esse discernimento. Hoje mesmo eu recebi um pleito da população aqui, das pessoas dos ribeirinhos, né, que trazem suas canoas, aportam aqui no Porto de Tefé. Há um empresário, né, do município, né, não vou citar o nome por questão de ética, que ele simplesmente proibiu de as canoas aportarem no porto dele. O porto realmente é particular, porém ele presta um serviço público, né?
É um porto, não é algo, não é a casa dele, né? É um porto que fica na cidade. Então, assim, o que que a Câmara vai, qual é o posicionamento que a Câmara vai tomar? A gente pediu uma audiência com o capitão, que é responsável pela Marinha, responsável pela Capitania dos Portos, para que a gente possa chegar a um consenso sobre esse assunto. Porque a população em si ela não pode ser penalizada. É óbvio que o cara não vai poder chegar lá e deixar a canoa dele ir embora e achar que lá o porto vão cuidar, zelar e depois, quando ele bem entender, ele vem buscar, não. Mas a questão de utilidade, da passagem, isso aí, ele não pode fazer substituição. Isso é um papel do legislador. E é um papel que vai entrar em pauta e que isso, sem sombra de dúvida, a gente vai poder solucionar. E é dentre esses problemas que a gente recebe, essas dificuldades, esses anseios, que a gente, dentro do nosso mandato, o mandato que a gente está investido, que é para a gente transferir isso através de melhorias. Né? Vereador, mais internautas aqui, né? Valcide Moraes, comunicador aqui da Rural, está assistindo. Boa noite, Valcide, obrigado. Foi companheiro meu de rádio, né? Quando eu fazia um programa aqui ainda, na Rádio Rural, Valci, uma pessoa aí de bastante competência, de bastante talento, né? Um grande abraço, Valci. Tá certo, Valcide Moraes, compartilha, hein? Divulga a transmissão aqui, a nossa live. Vereador, e o senhor falou que são encaminhados ao executivo, né? E quando o executivo não atende, né? Eu quero citar um exemplo claro. Eu estou falando isso até de uma forma didática para as pessoas entenderem um pouco, né? Porque eu, como profissional da comunicação, eu acompanho o trabalho da Câmara e sei um pouco do rito parlamentar, né? Então, por exemplo, um projeto de lei aprovado na Câmara, aí muitas das vezes o executivo veta, aí a Câmara sanciona. Eu gostaria que o senhor falasse nesse sentido, quando o executivo não atende à reivindicação da população que é colocada ao executivo através dos legisladores da Câmara, e quando há um veto em que a Câmara tem que derrubar esse veto e fazer valer esse projeto de lei. Bom, isso é algo que é interessante, é importante a gente fazer esse discernimento. Há pessoas, às vezes, entendem que o vereador, quando ele apresenta uma matéria, vamos dizer que um requerimento, né? Eu vou requerer que o prefeito faça a pavimentação da rua Y, né? Porque a rua ela está intrafegável, não tem o sistema de asfalto está precário, né? Dificultando o translado dos transeuntes de veículo, etc. Eu iria apresentar essa matéria ao executivo, vai chegar na mão dele, né, do prefeito, obviamente, né, que é dentro da sua assessoria. Ele vai fazer uma análise, né, dentro da sua equipe, e vai fazer uma análise também orçamentária. Ele tendo e dispondo recurso, ele pode executar, como também ele pode vetar, dizer esse requerimento eu não tenho nesse momento recurso para essa tal finalidade, eu não vou vetar. Isso é legal? É legal, porque ele que tem que dizer se vai se comportar dentro do orçamento que ele dispõe ou não. E muitas das vezes tem pessoas que subentendem isso. O vereador apresentou o requerimento tal e o prefeito ele é obrigado a fazer. Não é dessa forma, né? O prefeito ele tem as obrigações dele discricionárias e ele tem o dever de cumprir o que é básico, né? O básico. Manter a saúde plena, a coleta de lixo plena, né, o pagamento dos servidores, né, de forma regular, então medicamentos básicos nos postos para ser dispensado à população. Esses são princípios básicos de uma administração. E uma vez faltando isso, o vereador ele tem a força de pedir, e não respondendo, o prefeito não respondendo, ele tem a força de chegar até a justiça, e a justiça irá fazê-lo pela força da lei, porque isso são essenciais de uma administração pública. Aí a gente precisa ter esse discernimento disso. A construção de uma ponte, ela é básico, ela é de necessidade, né, para quem mora ali, reside, mas é preciso ter um estudo, é preciso ter a questão orçamentária, impacto de folha, etc. Então são coisas que precisam ter essa separação para que a pessoa possa entender, Fábio.
Certo. Agora, nisso tudo tem também um orçamento, né, que é Sim, aprovado pela Câmara, né? orçamento que vem, né, é um estudo feito pelo um escritório, né, de contadores, e ele vem, né, chega ao Poder Legislativo, para o Poder Legislativo fazer a aprovação ou a substituição de algo que está errado, sugerir, né, através das emendas. Né? Agora a gente tem um mecanismo importante que chama as emendas impositivas. O que é emenda impositiva? Ela impõe ao Executivo que ele execute, né? Antes a gente apresentava várias emendas, o Poder Executivo olhava, eu vou acatar a emenda do vereador João Paulo, mas não executava. Hoje não. Com a emenda impositiva, eu posso cobrar dele, né? Chegar e dizer, olha, você está dentro da emenda impositiva, eu preciso que você execute, porque isso está assegurado no orçamento do município. Então ele tem pela força do compromisso com o município de executar. E realmente é isso, a gente tem um orçamento que o município, para executar, é dividido esse orçamento em várias partes, em saúde, educação, serviço social, né, em esporte, em lazer, e para todas as áreas tem esse recurso, setor primário, né, e quando chega o orçamento para a gente estudar e deliberar sobre ele vem de uma forma ampla. Muitas das vezes a gente observa que os prefeitos, eles buscam fazer apenas utilizar o recurso para tal finalidade. Educação, só educação. Saúde, só saúde. Infraestrutura, só infraestrutura. Aí ele vai fazendo isso em detrimento, né, ao esporte, né, que o município precisa ter esporte, a cultura, que o município precisa, né, gerar recursos para investir na cultura, e assim sucessivamente. Bem, estamos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Tefé, o vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento, vereador que tem 4 mandatos consecutivos. E fazendo um apanhado rápido do seu trabalho na Câmara, a gente pode destacar a reforma e ampliação do prédio da Câmara, né? O senhor deu uma modernizada, arrumou o prédio da Câmara. Percebemos hoje que a Câmara dispõe de veículos, né? O senhor, na sua administração, dotou a Câmara com esses veículos para o trabalho dos vereadores. E como alguns projetos, né, que a gente destaca, o SOS Funeral e a Lei da Informática Básica nas escolas. Rapidamente, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto que muitas das vezes as pessoas, a população utiliza e não sabe como foi para chegar naquele benefício, né, para a população. Bom, esse é apenas alguns projetos. Eu não vou aqui de maneira nenhuma dizer que eu sou o vereador que mais apresento proposituras, mas eu posso afirmar que eu sou um deles que mais apresentou durante esse período muitas proposituras importantes, como foi citada essa do SOS Funeral, que na época que foi apresentada foi um ganho, né, relativo para a população. Hoje a população de hipossuficiência, de vulnerabilidade social, ela tem um amparo em lei. Ela tem um mecanismo em lei que assegura que o município faça esse custeio, né, da urna e do transporte. Isso foi uma propositura, um projeto de lei meu, né, que se tornou hoje lei e que, graças a Deus, vem sido executada pelos prefeitos, aqueles que assumem a prefeitura, né. Aqueles que desobedecer, a gente vem buscar a justiça, né, para a justiça mostrar que aquilo está assegurado. A informática básica nas escolas municipais, né, o computador, isso foi também uma propositura minha ainda em 2006, 2007, e é lei, né, toda escola dotar de um computador, de uma sala de internet, de uma sala de informática para os nossos alunos, eles dispor disso. Infelizmente tem situações que não chegaram, não alcançaram, né, mas a gente tem esse mecanismo, né. E dentre essas outras proposituras, Fábio, várias outras proposituras importantes que hoje elas versam na vanguarda aí da melhoria da população, né? Isso é muito importante. Hoje você chega no hospital, você vê lá uma placa lá, né, obrigatória para demonstrar quem é o médico plantonista. É uma propositura também de minha autoria, né? Tem a do medicamento.
o município tem a obrigatoriedade de dizer qual é o medicamento que tem disponível para dispensação para a população de baixa renda, e a gente tem fiscalizado para que isso possa estar assegurado. É bom que se diga também que é a obrigação do Poder Executivo manter os remédios básicos, o que é básico. Não é competência do Executivo manter, ele dá na íntegra todos os remédios que é receituado pelo médico. Isso não é obrigação, não é obrigatório. Aquilo que for básico, sim, né? Ele manter, sobretudo nos postos de saúde, né? E a atenção básica e no hospital. No Hospital Regional de Tefé, porque o hospital hoje ele está na tutela do município. Foi celebrado lá em 2006 um acordo entre o governo e a prefeitura, e a prefeitura naquele momento disse que queria tomar a gestão, administrar o hospital de Tefé. Eu hoje entendo que hoje a gente tem um prejuízo grande, né, sobre isso, porque o Estado ele joga a carga toda, o fardo todo na costa da prefeitura. E quando é levantado esse assunto, aí eles dizem, ué, mas vocês que quiseram, por que, que agora vocês estão querendo? Só que lá atrás, né, o valor de um procedimento era X, e hoje, ao passar mais de 10 anos, permanece X, né? Há mais de 20 anos Os problemas aumentaram? o governo federal não faz o reajuste desses procedimentos. Porém, a inflação tomou conta do preço, né, dos medicamentos, dos insumos, etc. Mas essa é uma discussão ampla que precisa ser revista nos conselhos regionais de saúde, a prefeitura, né, levantar isso aí, a gente já debateu esse tema e precisa. Mas hoje é na tutela do município. O município é o responsável hoje pelo Hospital Regional de Tefé, junto com o Estado. Ele é o gestor, ele é o administrador. E é um fardo pesado, né? E o Estado, para ele, foi maravilhoso, porque ele jogou essa responsabilidade, digamos que ele joga 70% do peso na costa do município, do prefeito, e fica apenas com 30%. Né? E aí isso é realmente muito ruim para a população. Né? Vereador, temos aqui alguns temas que eu gostaria até de tocar, né? Já correndo aqui no nosso programa, falando aqui de algumas proposituras suas da atualidade, o posto do Detran, o senhor esteve em Manaus, procurou várias autoridades aí para que fosse reativado o posto do Detran aqui, que tivesse um profissional aqui trabalhando, e também o senhor apresentou um projeto de lei que trata dos animais de rua, um programa de controle, né, de cães e gatos na rua. Isso reflete também não só no caso dos animais de rua, mas também a questão de acidente de trânsito, é outro viés que também está associado, né? Muito animal na rua prejudica o trânsito e ocasiona vários acidentes. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre o posto do Detran e esse projeto de lei. Bom, o posto do Detran era algo que estava, né, tornando um certo problema, né, para a população tefeense. Há mais de 100 dias o posto do Detran estava inoperante pela falta de uma indicação, de o governo indicar uma pessoa, né, da sua competência ou da sua responsabilidade ou algo dessa natureza. E isso estava causando um transtorno, né, sem precedente à população tefeense. Eu estive ainda no governo passado, fiz uma reclamação ainda no governo amazonino, mas como estava de saída, não foi resolvido. No início do ano eu tive uma audiência com o deputado, na época ele não era presidente da Assembleia, deputado Josué Neto. Nós fizemos um pedido maciço ao governo, né, governo Wilson Lima, e logo em seguida nós tivemos uma audiência com o governador. E eu fui bem claro com o governador, bem enfático, quando eu disse, governador, a questão do posto do Detran em Tefé, ela é restrita à sua gestão. Basta apenas o senhor chegar e indicar uma pessoa, né, da sua confiança, da confiança do seu governo, mas o que precisa é que seja rápido, para ontem, porque o Estado perde dinheiro, o município perde dinheiro e a população sofre um transtorno em face disso. Eu acho que ele ouviu essa sugestão, né? Ele não só apenas isso, ele viu que foi publicada a audiência com Josué em vários blogs, inclusive
o comando-geral da Polícia Militar, né, o secretário de Segurança entrou em contato conosco, perguntando o motivo, e eu deixei bem claro que é algo que estava público e notório, esse problema. Graças a Deus está sendo resolvido, né? Tem uma servidora do Estado aqui, né, do Detran, ela está aqui temporariamente, mas a informação que eu tenho é que está vindo outro indicado pelo governo para que possa suprir essa vaga, mas o que mais importante é que voltou ao normal, né, o posto do Detran. Isso é competência nossa, do parlamentar, de lutar, de brigar, né, de correr atrás, de indicar, usar realmente o seu mandato para que isso possa melhorar. O outro assunto que você tocou é sobre os animais de rua, né? Eu apenas fui interlocutor da APAT, eu acho que muitos conhecem a APAT aqui em Tefé, é uma associação muito séria, né? Protetora dos animais. Protetora dos animais, e ela procurou a Câmara de Vereadores, o grupo procurou, em nome da Camila Pires, procuraram a Câmara de Vereadores e fizeram a sugestão que alguém pudesse abraçar essa causa, né? No primeiro momento procuraram um colega meu, ele declinou da ideia e eu absorvi, abracei. Estou gostando, estou estendendo o meu mandato a esse grupo e espero que a gente possa fazer algo e aguardo que o prefeito Normando possa olhar isso com bons olhos. A gente, como eu falava para você, tem gente que observa, isso aí não dá voto. Eu não estou olhando pelo lado do voto, eu estou olhando pela questão animal, pelo animal que fica, né, exposto à própria sorte, né, pela questão da segurança dos nossos condutores de veículos, né, sobretudo de motocicletas, e pela questão da saúde do ser humano, né? Um animal doente na rua, ele vai de repente ocasionar e trazer doenças às nossas casas, às nossas crianças e à população de forma geral. O senhor teve em Manaus, inclusive se reuniu com a vereadora Joana Dark, né? Hoje deputada, né? Deputada desculpa, Joana. Ex-vereadora e atualmente deputada, né? E protetora dos animais, né? Sim. Em Manaus, né? E na oportunidade fui bem sincero com ela, coloquei o meu mandato à disposição, como estou colocando à disposição da PAT para que a gente possa fazer. A gente iniciou agora com esse projeto de lei, o projeto vai vir agora, já vai vir das comissões. Eu entendo que meus pares todos são favoráveis, realmente a gente precisa ter um controle ético, né? Desses animais que andam na rua, precisa ter um programa de castração, a gente precisa ter noção de quantos animais, tem animais que estão doentes na rua, que estão colocando a vida do ser humano. O ser humano é lógico que está em primeiro lugar, e a vida do ser humano em risco. Então a gente precisa de alguma maneira cuidar disso, né? E eu conto muito com o apoio do prefeito, eu espero que ele se sensibilize com isso. Como eu dizia para ele, para o grupo APAT, que eu sou apenas um instrumento, estou utilizando o meu mandato para que a gente possa começar um trabalho, eu digo nessa parte de leis, o trabalho da proteção animal já existe, da APAT, isso eu não estou aqui querendo tomar trabalho de ninguém, mas na questão do rigor da lei, ter alguém que possa unir forças para melhorar esse trabalho, eu me coloquei à disposição. A deputada Joana Dark vai vir até Tefé, vai vir com todo o seu staff, com a equipe, vai fazer uma programação, um trabalho de castração aqui no município de Tefé, e a gente vai estar junto, inserido nisso, e está aberto, não é somente a mim, né, aos meus pares, à população. A gente tem muito empresário aí que pode ajudar também na causa, que eu entendo que a gente vai melhorar as nossas vidas, melhorar os animais que vivem, né, de uma forma entregue aí à própria sorte. A gente pode aí fazer algo de melhor para isso. Ok, você acompanha o programa Tefé News Entrevista. Um alô para você que está acompanhando pela nossa fanpage no Facebook. Marco Lopes está acompanhando aqui, nosso internauta aqui, todas as transmissões ele participa, né? Um comunicador também, Marco Lopes. Marco Lopes foi meu companheiro de aula, né? Nós fomos colegas juntos aqui no Frei André da Costa, um amigo aí que eu tenho, né? E aí um grande abraço para você, Marcos, para sua família, para seus filhos. Tamo junto. Certo. Agora, um assunto que é, de certa forma, polêmico, né? Quando surge aí, realmente causa toda na cidade aí uma movimentação. A questão dos mototaxistas.
qual o papel da Câmara nesse processo de legalização da classe, dos mototaxistas? O que a Câmara tem feito em função aí desses profissionais? Bom, o que compete a nós, a Câmara, é a gente aguardar o projeto de lei do Poder Executivo e a gente apresentar algumas sugestões, emendas que possam dar segurança, né, a esse profissional que trabalha aí diuturnamente. E a gente recentemente nós rejeitamos um projeto que veio do Executivo. Nós entendemos que o projeto ele precisava ser aprimorado, melhorado, e ele veio num momento que a gente entendeu que não era um momento, não era tempestivo, e ele foi rejeitado, né? Foi rejeitado pelo Poder Legislativo para que ele pudesse ser aprimorado e melhorado. Nós tivemos agora recentemente uma audiência com o Ministério Público, né, na pessoa da doutora Carla e do juiz aqui, o doutor André. Eu tive nos dois, assim, observei nos dois uma sensibilidade muito grande. É bom que se diga que há uma ação civil pública movida e que ela impõe ao Poder Executivo que ele regulamente esse serviço de mototaxista. Porém, para que esse serviço seja regulamentado, é necessário que o projeto de lei ele possa ter conformidade com a lei federal, né? Ele precisa ter essas bases, né, do projeto de lei federal e precisa ser implantado. A gente está numa fase ainda de discussão, né? Tivemos uma discussão. Eu falo discussão é quando a gente quer exaurir os debates, não é discutir de brigar. É exaurir os debates, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, para que depois que a lei possa ser votada, a gente não possa voltar atrás e dizer, erramos e aí de repente prejudicar. Mas eu quero dizer aos mototaxistas, aos usuários mototaxistas, que a gente está nessa luta, nós estamos aí nessa vanguarda para que eles possam ir ter algo de segurança. A minha maior vontade e satisfação, Fábio, é ver um mototaxista ele tendo a sua permissão, o seu alvará de funcionamento de trabalho, né, expedido pelo Poder Executivo, que é quem compete a esse serviço, né, e que ele também possa dar segurança àquele que busca o seu serviço, né, que é o usuário. O mototaxista tem que estar com capacete, ele tem que estar habilitado, ele tem que estar com a motocicleta dele regulada, em dias. Ele não pode, de repente, levar um passageiro numa moto que não tem condições, né, que pode colocar em risco a vida a sua vida e a do passageiro. Então, o projeto ele vem para fazer isso, né, para essa aperfeiçoação e para melhorar. O que eu posso adiantar a todos é que a gente avançou muito da última audiência que nós tivemos. Nós vamos ter uma agora dia 7, uma nova audiência, e a promotora e o juiz estão muito sensíveis, né? Eles querem resolver o problema e querem que o poder executivo cumpra essa parte dessa ação civil pública. Então, o que compete aos vereadores, a nós a nossa parte iremos fazer. E o que compete a gente vai estar junto para que não haja prejuízo a ninguém, principalmente a classe de mototaxista e ao usuário, né? Vereador, só lhe interrompendo um pouquinho, o senhor falou ainda há pouco que o projeto enviado pelo Executivo ele foi rejeitado, né? Foi devolvido. E qual é o trâmite nesse caso? O Executivo vai mandar um novo projeto? Como é que está essa situação? Sim, nós tivemos uma audiência no fórum e ficou acordado isso, né? A gente irá fazer uma iremos fazer uma audiência pública com todas as associações, com sindicatos, associações, aqueles que representam os mototaxistas, e o ITRANS, né, que é o órgão responsável do município que compete a esse serviço. Não tem como fazer, a gente sempre deixa claro, não tem como um serviço não ser de competência do Poder Executivo. Isso é deles, tá? Discricionário do Poder Executivo. Porém, é preciso ter harmonia com as classes e tudo. Então, ficou acordado que antes de o Poder Executivo mandar um novo projeto de lei que versa sobre esse tema, ele sente com a classe, com a categoria, junto com a presença de membros do Poder Legislativo e do Poder Judiciário e do Ministério Público,
para que ali a gente possa esboçar um projeto, lógico, que ele possa atender à constitucionalidade, né? Ele não pode destoar da legislação da lei federal, né? A lei ela funciona de forma vertical, é de cima para baixo, né? Ela não pode de ser de baixo para cima. Então, ela vai ter que atender aquilo, os parâmetros legais da lei federal. Mas a gente, de certa maneira, a gente irá fazer as adequações aqui para a nossa região, para o nosso local. E a promotora e o juiz, eles foram muito sensíveis a isso. Eu entendo que a gente evoluiu bastante. Cortaram um pouco aqui para aquelas arestas que tinha entre sindicato e trans, e sindicato e associações, né, com as outras associações. Eu deixei bem claro lá na reunião que se a gente não parasse essas arestas, nós não iríamos chegar a um consenso. Aí o que ia acontecer, Fábio? O juiz ia agir de ofício. E uma vez ele agindo dessa maneira, ia ser duro, né, ia ser severo e não ia ter. E aí depois o mototaxista ia se lamentar, né? Então, graças a Deus, houve um consenso e as coisas andaram bastante. Eu entendo que esse projeto, ele atendendo, dentro desse debate, atendendo aquilo realmente à classe e não fugindo do que versa a lei federal, a gente não terá problema no Poder Legislativo para votar e aprovar, e para que o Poder Executivo, o prefeito, possa expedir o alvará de trabalho para esses servidores. Certo. Vereador, alguns temas aqui que são importantes para a TFE, apresentando que o senhor está aqui, né? E claro que o senhor não será o único vereador que vai passar aqui pela nossa programação, pelo nosso programa, e alguns assuntos que eu gostaria que o senhor comentasse, falasse um pouco disso aí, sobre, por exemplo, temas importantes. Como é que o senhor vê a saúde em TFE? Saúde e segurança. Recentemente teve uma audiência pública, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já correndo, né, no nosso tempo, sobre esses dois temas. Como é que o senhor vê, o vereador João Paulo, vê a segurança e saúde em TFE? Bom, a saúde, eu observo que para a saúde a gente precisa melhorar, né? Eu seria leviano dizer que a saúde na gestão do prefeito Normando ela não melhorou, ela melhorou. Ela melhorou com a questão de profissionais e a questão de insumo. Ela está ótima? Não. Ela está longe de estar naquele patamar de ótimo. Mas ela precisa melhorar, ela precisa que a gente possa, sobretudo na questão do Hospital Regional de TFE, que também tem algo que é cultural, Fábio. O cidadão que deseja saúde, que está passando mal, um mal súbito, alguma coisa, ele não quer ir no posto de saúde, né? Ele vai no Hospital de TFE, ele corre no Hospital de TFE. Então a gente, realmente isso reflete um certo impacto muito grande. Eu disse agora há pouco que TFE tem um prejuízo nessa questão da administração do hospital, porque foi pactuado um acordo lá atrás, ainda em 2007, e esse pacto, esse acordo que foi cumprido, como eu falei, hoje o município, ele praticamente ele carrega, ele era para ser o inverso, hoje o município é 60% a 70%, ele custeia a despesa do Hospital Regional de TFE, e o Estado, que é o que tem o detentor do recurso, né, de uma forma maior, ele apenas cumpre uma parte, um percentual pequeno, e era para ser investido. Só que, como eu te falei, foi feito esse acordo lá atrás. Eu, se fosse o prefeito, eu não queria mais, eu faria com que o Estado cumprisse a obrigação, porque o Hospital de TFE é um hospital regional, ele não é uma unidade mista, é um hospital que atende às demandas de todos os municípios da nossa região. E outra, a saúde ela é universalizada, né? O Sistema Único de Saúde, ele não pode haver barreiras, né? Haja barreira para quem quer que seja buscar saúde aqui, né? Você sabe disso, que essa legislação funciona dessa maneira e a gente precisa melhorar, né? Eu fico atento ao prefeito, que ele precisa ter essa atenção, é comum, que também é usuário do Hospital Regional de TFE, não tem essa vaidade. Quando eu posso ir no particular, eu vou. Quando não vou, eu vou no Hospital de TFE e sou bem atendido. Todos os profissionais ali exercem um trabalho de excelência, né? E a gente precisa melhorar.
O outro assunto que você tocou. Segurança. Segurança em Tefé, realmente, a gente, com o passar dos anos, a evolução, hoje Tefé cresceu. O único local que Tefé não cresceu foi no censo do IBGE. Né? Por incrível que pareça, continua os 62 mil e decrescente ainda. Né? Que quando uma eles redução, fazem né? uma redução. Quando eles fazem um censo a cada 10 anos, se agora for fazer o censo e diminuir, a gente vai passar 10 anos ao invés de crescer, regredir. E a taxa de natalidade, que a gente vê que ela vem à contramão disso. Mas isso aí, a gente vai abrir uma discussão muito grande para tocar nesse assunto. Mas a segurança em Tefé, eu acho que a segurança em Tefé, ela realmente perdeu um pouco do controle, mas isso eu não posso culpar a polícia militar, né? Eu não posso culpar isso, pelo contrário, eu sempre, quando eu posso, eu sempre tenho aí parabenizado a atuação a energética do novo comandante do 3º Batalhão, é o Alan, né? Não, é o Honda. Honda, perdão. É o Tenente Coronel Honda, que tem sido um mão de ferro mesmo na atuação contra a criminalidade, questão do narcotráfico, enfim, tem batido com firmeza. A questão é que ele tem limitações, né? Limitações de combustível, limitação de E uma que ele colocou, né? Vereador, foi a questão da transferência, né? Inclusive a Câmara se posicionou contra, né? Quando eu falo Câmara, eu coloco a atitude e a ação dos 15 parlamentares, né? Em conversar com o governo para evitar essa transferência de policiais daqui para outros municípios, né? Ele até brincou com a gente, né, o Tenente Coronel Honda. Ele, pela questão da hierarquia militar, ele não pode cobrar o seu superior, né? Se ele cobrar, ele pode sofrer sanções de punição. Isso faz parte da hierarquia militar. E o que ele pede? Ele pede que nós, vereadores que estão investidos do mandato, prefeito, vice-prefeito, deputados estaduais, ou até mesmo deputados federais, a gente possa lutar, buscar para que possa tirar essa ideia do Comando Geral da Polícia Militar em transferir 37 policiais, né, homens prontos para atender necessidades de outras cidades, né? Porque há necessidades que estão com problemas também de dificuldade com questão de violência, assalto, furto, etc. Então eles olham o Tefé, não, vamos tirar de Tefé. Nós não podemos tirar da capital, porque aqui na capital, se a gente for tirar, vem o deputado federal tal, vem o senador, vem o estadual, vem isso e aquilo outro. No interior não vai soar tanto e tal. Então eles buscam, né, fazer de certa forma. Então a gente foi contra. Eu deixo uma sugestão aqui ao prefeito Normando, que ele possa preparar a nossa guarda municipal, né, investir na guarda municipal e colocar ela pronta na rua. Isso é o real. A guarda municipal, ela na sua criação, ela foi criada naquele momento realmente para dar segurança às unidades, os prédios municipais, etc. Mas de um tempo para cá, Fábio, ela evoluiu. E isso eu tenho observado em outras cidades, que os próprios prefeitos estão buscando isso para si, né? Estão fazendo essas cooperações, essas parcerias com as polícias militares de outros estados. Isso tem sido exitoso, né? Inclusive há um projeto já do estado que já foi anunciado para, no caso, de ter um treinamento para as guardas municipais. Foi anunciado recentemente, né? Assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Municipal, né? Que o Estado vai preparar esses homens para uma ação, né, mais aprimorada no combate, né? Inclusive com a criação do centro de comando, né, aqui em Tefé, numa iniciativa do governo do Estado. Você vê, é algo que já é inovador do atual governo do Wilson Lima. Então é isso que eu estou lhe dizendo, a sugestão é essa, o prefeito precisa tomar a frente disso, né, e tornar aqui Tefé já algo, se não for o pioneiro, mas tornar algo diferenciado, né? Essa é a minha sugestão que eu tenho. A gente irá, de certa forma, acabar com o problema da insegurança ou da violência, não. Mas a gente, de sobremodo, a gente irá mitigar isso. Mas contudo, e eu ainda
ainda prefiro morar na minha cidade, que é Tefé, porque eu vejo aqui que a gente ainda consegue ainda, mesmo com todas as dificuldades, mas a gente ainda tem um controle, né, da parte de segurança. Mas aí fica a dica, né, disso aí, esse termo de cooperação técnica está sendo feita a Brasil afora, nas cidades que têm buscado se sobressair sobre isso, e fica um exemplo aí para que a gente possa melhorar aí com essa cooperação Polícia Militar e Guarda Municipal. Vereador, aqui tem o internauta, o Carlisson Cortesão, parabenizando o programa. Parabéns também ao vereador João Paulo, que está empenhado em resolver junto com o governo assuntos pertinentes à nossa cidade. Parabéns aí do Carlisson Cortesão. Carlisson, um grande abraço, um grande empresário do esporte Tefé, Bem, amigo nosso. Vamos falar de uma novela, concurso público, vereador. O que tem de novo aí? A Câmara já se posicionou, o senhor já foi em Manaus tentar resolver, outros parlamentares também já foram em Manaus diversas vezes. Fale um pouco aí sobre esse concurso público que ninguém tem ainda a definição. Bom, Fábio, o concurso público você fala de um novo ou daquele velho, né? Tem que saber. Bem, primeiro eu acho que tem que resolver o velho e fazer o novo, né? O velho que as pessoas pagaram, eu entendo que as pessoas foram prejudicadas, não posso usar outro termo, a não ser enganadas, né? As pessoas foram enganadas aí pelo aquele instituto que se prestou a fazer esse concurso público. Simplesmente o instituto não devolveu o dinheiro, né, da população que teria que ser feito. Eu entendo também que o poder executivo tinha nas suas mãos a força de poder, né, através da justiça, colocar, né, encurralar esse instituto na parede para que ele pudesse ter, pelo menos dar uma satisfação à população. E isso passou e está aí. Hoje só tem um meio de tentar buscar esse ressarcimento por vias judiciais, né? Mas aí corre um sério risco de o cara, né, ter quebrado a firma, dizer que faliu e etc, etc. Aí a dica qual é? É pegar empresas idôneas, né? Eu acho que você presenciou, eu estive lá no CETAM com a doutora Joésia nesse ano e já me preparando, eu já fui notificado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado, para que a gente, junto com o município, a partir do momento que o município também já foi notificado, a mesma notificação que veio a mim como gestor, veio ao prefeito Normando, que a gente celebre o concurso público, né? Se faz necessário tanto... No caso, a Câmara também. A Câmara também e o Poder Executivo. Então, a gente está já com estudo, nós estamos aí na questão da parte das leis, da legalidade das leis, né? Está na nossa assessoria jurídica, e a gente irá apresentar, depois de vir, a gente irá apresentar as leis, corrigi-las, para que a gente possa ofertar as vagas, mas o que é de fato que irá ser, pelo menos o da Câmara, irá acontecer o concurso público da Câmara. E eu acho que já está no tempo, o prefeito Normando precisa atentar para isso, e precisa entregar à população de Tefé esse concurso público, para dar dignidade à população, de certa maneira, Fábio. O povo precisa ter a segurança do seu trabalho. Porém, você sabe que hoje não tem mais seguridade o servidor achar que ele é de carreira concursada, ele pode fazer o que bem quiser, né? Não, ele tem, hoje há uma medida provisória que ela deixa bem claro que o servidor, que ele for um mau servidor e for comprovado e ele não corrigir a forma dele, ele pode ser exonerado definitivamente, mesmo que ele seja concursado, né? Certo. Já na reta final, né, do nosso programa, dessa terça-feira, o Tefé News Entrevista, e vereador, entre situação, oposição, base, oposição, qual é o lugar, qual é o posicionamento do vereador João Paulo entre esses dois lados, né? Eu sou como parlamentar da Câmara Municipal de Tefé. Bom, eu me considero um parlamentar independente, né? Eu tenho a minha independência, a minha autonomia como parlamentar. Aquilo que o Poder Executivo acerta, eu também sou sensato em concordar e achar que aquilo ali foi benéfico para a população. Aquilo que ele erra, eu também sou também tenho a mesma sensatez de cobrá-lo, né? Então, eu entendo que o prefeito Normando não é um mau prefeito, essa é a minha opinião. Para mim, ele não é um mau prefeito.
e eu não entendo que ele precisa melhorar, né? Tem vários aspectos que ele precisa melhorar, mas olhando de uma forma geral, eu vejo que o município de Tefé ele está regular, né? Ele mantém a máquina do município, ela está trabalhando, né? Você nota isso ao você visitando as secretarias, você observando os setores, você vê o funcionamento, né, da máquina pública, né? E ele pode até não funcionar plenamente, mas está funcionando. E eu acho que ele precisa ter uma melhoria significativa na infraestrutura da cidade. Eu tenho cobrado bastante disso. O prefeito não pode esperar só pelo governo, né? Ele não tem recursos para asfaltar a cidade toda, mas ele tem recurso para fazer a manutenção da cidade, né? Por exemplo, tem trechos na nossa cidade que de manutenção a prefeitura dispõe desse recurso para fazer. Agora é preciso que ela possa ter ações, né? Eu já sempre tenho sugerido e tenho cansado de falar que o município pode ter, ou ele pode para fazer uma licitação de uma usina para asfalto quente, né, com seus maquinários, ou ele pode também comprar financiada ela, né, pode financiá-la pelo BNDES, pode financiá-la por qualquer banco desse, seja ele público ou privado, ele pode financiar, que é permitido em lei. Mas o município de Tefé já tem a necessidade de ter uma usina de asfalto quente para resolver essas questões pontuais do nosso sistema, do asfalto de Tefé, das vias de Tefé. A gente, olha, a estrada da Agrovila em Made, ela tem trechos apenas que tornam ela intrafegável, você sabe disso. Então a gente penalizar, né, a vida de um ser humano, de um agricultor, de quem mora ali, por questões de trecho apenas, aí isso eu não concordo, isso eu não tolero. E isso eu entendo que o prefeito tem a obrigação de cumprir e fazer, né, para que ele possa ter realmente esse feedback da população. No programa de rádio da Câmara, né, que leva as informações em tempo real do que acontece na Câmara, a questão do atendimento no Bradesco, né, vamos ser mais claros, no Banco Bradesco, né, a humilhação que as pessoas passam lá. A Câmara já está tomando alguma atitude em relação a isso? E Fábio, nós já tivemos várias discussões com o Bradesco, já tivemos vários pedidos ao superintendente para que ele pudesse tomar providência. O Bradesco é um banco, é o maior banco privado do país, né? É o que mais lucra, né? É o Banco Bradesco. E ele simplesmente absorve tudo, né? Ele sai buscando tudo, folha de pagamento de Estado, folha de pagamento, né, das Forças Armadas, em tudo. A única coisa que ele não tem feito é na sua parte física, né? É dar uma estrutura digna ao tamanho do que é o banco, né? Isso ele não tem feito. E o Bradesco, a única coisa que nos resta hoje é tomar uma medida drástica, assim, de que forma? O prefeito caçar o alvará do Bradesco, aí ele ficar 2, 3 dias sem funcionar, aí eu entendo que aí o superintendente virá em Tefé e irá tomar providência ou comprar ou pleitear a construção de uma nova agência. Recentemente eu soube, né, recebi aqui em Tefé, até tive a oportunidade de conhecer um empresário de Manaus, que vai vir fazer uma estrutura muito grande na rede de supermercados aqui em Tefé, e na oportunidade ele disse que lá eles irão fazer uma agência do Bradesco maior para atender isso. Mas de outra maneira, dentro dessa estrutura, está na programação empresarial, que lá irá comportar uma agência maior, uma capacidade mais adequada, mas eu já acho que aqui em Tefé necessita essa agência que ainda está na fase embrionária, mas eu entendo que Tefé já necessita de 2 agências, não pode ser ter apenas uma agência, porque a gente vê o sufoco de pagamento ali, né, de respeito, né, caixa e tudo. Eu não vou culpar o gerente e os servidores ali, porque eles são comandados, né? Eles respondem de ordem da gestão, da direção. Então o efeito que eu posso ter de imediato é o prefeito caçar o alvará da agência. Ele caçando o alvará, ela não vai poder funcionar, e vem aqui, no outro dia após aqui, toda a assessoria de advogado do banco, o superintendente, aí vão tomar uma providência. Enquanto não tomar uma providência, ou o prefeito faz isso, ou o juiz toma através de uma ação do Ministério Público, toma essa atitude. Fora isso, ele não irá melhorar. Isso não estou dizendo, o Bradesco é um dos exemplos. Temos problemas na Caixa também, muitos, né, problemas aqui relacionados, né, de filas enormes, de respeito.
pedido de que o Bradesco pudesse tomar providências a isso, é essa. Eu acho que essa já é o extremo, mas eu entendo que é a única que poderia fazer algo que mexesse realmente com a agência para que ela pudesse tomar uma medida que pudesse melhorar aí o atendimento à parte física ao povo, aos seus usuários. Certo. Bem, você que está acompanhando a live do Portal TFE News, nós já na reta final da nossa programação, do programa TFE News Entrevista, né, desta terça-feira. Hoje estamos aí um papo bem interessante. Eu quero até agradecer, vereador, a sua permanência ainda aqui, né? A gente já está chegando a 1 hora de programa, né? Mas são muitos assuntos interessantes. É sempre bom ter um representante do povo para conversar. E eu acho que é importante também o parlamentar, o vereador, ir na imprensa e falar do seu trabalho, né? A gente já falou sobre isso. Muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada do parlamentar, né? A gente ouve aquela famosa frase que não faz nada, mas eu acho que muitas das vezes também é importante o parlamentar estar falando do trabalho que é feito nos meios de comunicação, né? E eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre de que forma a população, o povo, as pessoas, o cidadão pode participar na Câmara Municipal de Tefé e levar as suas demandas, os seus problemas também para os vereadores. Bom, como eu falava antes, logo no início da entrevista, a gente está aberto a receber essas informações, a gente está aberto a receber as sugestões, a gente está aberto a receber as críticas, que isso faz parte. O mandato, a gente está apenas investido do mandato, né? O mandato é do povo, o povo é que nos dá essa autonomia, em primeiro lugar Deus, depois o povo que nos permite que a gente possa hoje representá-los. E é sempre bom a gente ter essa interação para que a gente possa melhorar. Se tiver uma necessidade, como eu estava falando agora há pouco, está distinta, que precisa ter uma força do Poder Legislativo, a gente está aberto. Você pode visitar a Câmara, fazer as sugestões, né? Chegar até o parlamentar. Eu acho que todo dia ali a gente está diariamente em convivência com a população. Como eu disse, o vereador, ele é o para-choque, ele está ali próximo da população, ele está todo dia ali em contato, vendo a necessidade. Você pode ir até o Paço Municipal, no prédio da Câmara Municipal, que é ali junto à Prefeitura, e levar a sua reivindicação, ou chamar, ligar através do telefone o 3343-2209. Nós temos o e-mail da Câmara também, Câmara Municipal de Tefé, tudo junto, @gmail.com. Você pode também mandar seu e-mail sugerindo, fazendo as sugestões. Então a gente está aberto a isso, né? A gente tem também tem a tribuna, né? Sim, a tribuna popular. A tribuna se faz necessária, porque rege o nosso regimento, um pedido de inscrição, né? A pessoa precisa, o popular que houver necessidade de fazer uma reivindicação, ele faz a sua inscrição, um ofício direcionado à Câmara, ao presidente, solicitando a tribuna com um assunto específico, né? Eu vou falar aqui sobre a cobrança, a tarifa do pescado, por que está isso, aquilo outro, etc. E tal, algo que seja específico, que a gente irá colocar na pauta, né? Encaixar dentro do cronograma também das sessões ordinárias, para que a pessoa possa ser atendida. A gente tem feito isso, e acontece sempre corriqueiramente, as pessoas esclarecem, e a gente busca as melhorias. Eu acho que o regime democrático nos permite isso, você tanto receber elogios quanto você receber críticas e sugestões, né? Então a gente está aberto a isso. Vereador, uma das iniciativas suas, né, que eu particularmente considero assim, de grande importância, e justamente para diminuir esse espaço entre o parlamento, os vereadores e a população, o Rádio Câmara. O Rádio Câmara é um programa transmitido por 2 emissoras de FM, né, a Rádio Alternativa e a Rádio Educação Rural de Tefé, que você ouve na íntegra as sessões da Câmara Municipal de Tefé. Claro, ouve todos os vereadores, oposição, situação, enfim, base, e aquele clima acalorado quando acontece, né, a discussão aumenta, e você tem aí, você pode acompanhar o trabalho dos vereadores. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse programa, né, que foi uma iniciativa sua e que realmente foi um divisor de águas, né, entre o trabalho da Câmara, né, de levar
aí essas informações para a população, né? Bom, eu fico feliz disso, a gente foi o pioneiro nesse projeto e deu certo e já estão aí no seu 8º ano de edição, né, a Rádio Câmara, e é algo inovador. A gente já quer implantar um outro programa, que é esse que você está fazendo aqui, que é algo pioneiro, né, que você inicia aqui em Tefé. Quem sabe amanhã ou depois a gente não possa, né, ou ao vivo, o né? próximo presidente possa estar ao vivo também, transmitindo as sessões da Câmara através da rede mundiais de computadores, né, através do Facebook, enfim. Para nós foi muito importante isso, Fábio, porque a gente dá publicidade aos atos, né, do Poder Legislativo, dá publicidade às atividades do parlamentar. O ouvinte, ele tem uma observação de saber o que o parlamentar tem oferecido, né, dentro do seu mandato, o que ele tem falado, as suas reivindicações, os seus projetos, as suas matérias que versam em favor da melhoria do povo. Então, a Rádio Câmara, ela chegou a esse alcance, né? Eu entendo que foi muito promissora, foi muito profícua, né? Sobretudo para a população. E aí a gente vai passar aí, se Deus quiser, a gente vai passar para um novo patamar, que além da rádio ter também a transmissão ao vivo, em tempo, né, das sessões da Câmara, né, como há na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na Câmara Federal, no Senado, enfim. A gente está nesse estudo ainda, né, fazendo esse estudo. Você foi o pioneiro nisso, né, e sempre está ali também levando as informações da Câmara, e a gente está já nessa fase de estudo para que a gente possa dar mais esse instrumento em favor da população, para conhecer o parlamentar, conhecer essas atividades e ver. Porque a pessoa que tem informação, que ela sabe um pouco daquilo que o parlamentar fala, ela já vai ter um pensamento diferente sobre o trabalho de um vereador, né? Falando nisso, mais internautas aqui, já na reta final, uma boa noite aqui para o Jackson Amaral. O Jackson está assistindo, Jackson Amaral, e ele disse, ele deve ter entrado agora, né? Não deve ter acompanhado o começo da entrevista. Ele disse assim: gostaria de saber do ilustre vereador um projeto de significância que o mesmo tenha feito para a cidade de Tefé. O vereador já falou do SOS Funeral, falou também do projeto de autoria dele da Lei da Informática Básica nas escolas e outros projetos que ele acabou de citar. Jackson, eu agradeço a sua participação. A obrigatoriedade, né, da informação do médico plantonista, a obrigatoriedade em lei da informação dos remédios básicos disponíveis nas redes de saúde. Tem várias, dentre outras matérias que são importantes. Tem uma agora quente, né, que já vem das comissões, que é a dos animais, né, tanto os cachorros quanto os gatos que vivem. A questão do programa de controle, né? De controle ético dos animais, que vai vir, isso recentemente chegou. Agora nós estamos eu estou me preparando para apresentar que versa na parte da agricultura, da coleta de lixo orgânico da agricultura, do setor primário. E tem muitos outros colegas que têm apresentado também trabalhos. Aí é importante essa interação e o internauta saber realmente o que o vereador. E se ele quiser mais informações, ele pode ir até a Câmara e buscar. Cada vereador tem a sua pasta e tem todas as matérias, todas as leis que foram apresentadas, aqueles projetos que não foram aprovados e os que foram. Isso tem lá nos arquivos, nos anais da Câmara Municipal de Tefé. Repetindo, né, o contato da Câmara Municipal de Tefé, 3343-2209, né, 97 é o DDD, 3343-2209, o endereço, o e-mail da Câmara Municipal de Tefé, Câmara Municipal de Tefé, tudo junto, @gmail.com, para você manter contato com o Poder Legislativo tefense. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui, né? O senhor abre uma série de entrevistas com parlamentares que também virão aqui falar do trabalho desenvolvido, o trabalho do Poder Legislativo em Tefé. Eu quero agradecer, né? A gente avançou aí o horário, mas eu acho que é importante, né? Um dos objetivos do portal, né, do nosso veículo de comunicação, do nosso programa, é justamente levar informação para os nossos leitores, para os internautas, para a nossa população, né? Então, nós sabemos que muitas das vezes as pessoas querem saber dessas notícias, né? E nós temos a obrigação de fazer essa ponte com os nossos leitores e as autoridades. Então, muito obrigado, né, aí pela sua presença e a sua mensagem final. Amanhã é o dia do trabalhador e a mensagem do presidente da Câmara
a mensagem do Poder Legislativo para as pessoas. Bom, primeiramente, obrigado, Fábio, mais uma vez, por você abrir esse espaço. Entendo que é muito importante a gente manter essa informação com a população. Quero agradecer a você, quero agradecer a sua equipe, ao Jonathan, a moça, eu acabei esquecendo o nome, né? O Brian, né? Brian, falei Jonathan, perdão. E agradeço mais uma vez e dizer que a gente está à disposição, esse é o nosso trabalho, é nosso papel, enquanto a gente tiver, como a gente estiver investido no mandato, esse será o nosso papel e o nosso mistério. E desejar amanhã um feriado, é o Dia do Trabalhador. Infelizmente ainda tem muitos trabalhadores que vão trabalhar, né, que realmente trabalham, que precisam alimentar, prover o sustento às suas famílias, mas que você possa ter nesse símbolo do Dia do Trabalhador, se inserir e dizer que você é um guerreiro, né? Parabéns a você, trabalhador, parabéns a todos, né? E tem um feriado pleno, um feriado de muita paz, de muita luz, que você possa ir, aqueles que vão gozar desse dia de descanso, que possam ter um dia com a sua família e realmente ter um certo descanso. Mas parabéns, através do trabalhador é que a gente alcança as nossas metas, que a gente chega em patamares maiores. Então eu só tenho a agradecer a todos os trabalhadores, sobretudo da nossa cidade, do município de Tefé. E na quinta e na sexta haverá sessão normalmente? Sim, haverá sessão ordinária normal, quinta-feira e sexta-feira. Vou até aproveitar e frisar para todos que estão assistindo, as sessões da Câmara Municipal acontecem todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, e sexta-feira, a partir das 9 da manhã. Né? 9 da manhã, isso. Quem não puder assistir, não puder estar presente no plenário da Câmara, pode ouvir pelo projeto Rádio Câmara, a transmissão da sessão pela Rádio Alternativa FM e também pela Rádio Educação Rural de Tefé, a Rural FM. Vereador, obrigado e mais uma vez, você que ficou ligado até essa hora, até esse momento, acompanhando a nossa transmissão, eu quero agradecer a você, amigo leitor, amigo internauta do portal Tefé News, todos que estão acompanhando, Antônia Diniz, que está assistindo, acabou de entrar, Jackson Amaral, Marco Lopes, Valcide Moraes, a Irineide Guimarães, tem o Carlson Cortesão, enfim, todos que acompanharam essa transmissão. Bem, falar para você que esse é o nosso trabalho, é o trabalho do portal Tefé News, o portal de notícias de Tefé e região. O endereço do nosso site, o endereço do portal, já na tela, www.tefenews.com.br. Esse é o site, www.tefenews. O contato, o nosso WhatsApp, o nosso contato telefônico é o 929 9311 4682. Repetindo, está na tela, 929-9311-4682. E o nosso canal no YouTube, o canal no YouTube do portal Tefé News. Né? Você tem aí uns vídeos de Tefé para você assistir. Essa entrevista daqui a pouco já vai estar disponibilizada para você rever, assistir aqui na fanpage do portal Tefé News. E a partir de amanhã a gente vai disponibilizar no canal no YouTube essa entrevista com o vereador João Paulo Rodrigues do Nascimento, vereador de 4 mandatos consecutivos, que é o atual presidente da Câmara Municipal de Tefé. Uma boa noite para você, muito obrigado, feliz Dia do Trabalhador e a gente volta com uma nova programação. Boa noite, obrigado.